Bora, nação, analisar o que os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram sobre a classificação do Flamengo para a grande final da Libertadores. Mengão vai para Guayaquil disputar a final contra o Atlético Paranaense do Filipão. O Flamengo chegou muito forte na final, é o grande favorito, e foi isso que os comentaristas falaram nesse debate. Nós vamos analisar tudo isso aqui, mas antes, nação, chega explodindo o dedo no like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações para você receber todas as informações, notícias e vídeos do Mengão aí no seu celular ou no seu computador. Também vai aqui embaixo nos comentários e escreva aqui embaixo de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Manaus, de qual estado, país você está assistindo nossos vídeos e dando aquela força pro nosso Mengão. Então bora reagir a esse vídeo, créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link da descrição, bora pra mais um vídeo do Mengão. Feito um trabalho interessante e o primeiro treinador, parabéns Dorival, conseguiu botar o Pedro junto com o Gabigol. Porque era tão difícil, Dorival, porque passava um, Rogério, não dá. Esse menino com o outro ali não vai dar. Aí passava... eu acho que a questão é que tinha o Bruno Henrique também, né? Que agora tá lesionado, também estava ontem no Maracanã. Mas em alternativas durante o jogo, dificilmente você via Pedro e Gabigol. E eu achei que isso foi muito bacana, porque hoje você vê um Pedro participativo, bem posicionado, que ajuda na marcação. Eu acho pra gente olhar sabe, aplaudir, porque o Dorival também conseguiu extrair o melhor desses jogadores. E aí, Facinca, como é que tá o Dorival na fila das contratações? Porque, claro, a gente tem que ser justo e pensar o seguinte, o plano era o Paulo Souza, ele não dá certo, a diretoria do Flamengo demora para tomar uma atitude e acaba indo ao nome do Dorival por uma questão muito mais do que era possível do que de planejamento. Mas o Dorival, o outro lado, né, que é o que a gente está debatendo aqui, o Dorival mostra que com o elenco que ele tem na mão, ele é capaz de fazer um trabalho muito bem feito sem dever a qualquer outro técnico estrangeiro, brasileiro, enfim. Enfim, tudo bem, Dani? Boa tarde pra você, pra todo mundo aqui. Boa tarde. Tudo bem, Edu? Você tá tranquilo, né? O Rafa boa tarde, também, boa tarde. Né? Boa tarde. Um fã de esporte conosco. Você não deu boa tarde pra ele, Dani? Eu não dei boa tarde pra ele? Agora ele falou boa tarde. Não, ela me deu, ela me passou a porque ele bola. gosta desse boa tarde. Ela me passou a bola, mas eu já devolvo. Ela me joga pedras, devolvo flores. Eu te amo, você sabe que eu te amo. Achei que tinha alguma coisa, tudo bem. Vamos lá. Ô, Dani, sabe o que é interessante? É o seguinte. Depois de muito tempo, o Flamengo parou de pensar em grife para trazer um gestor. Porque nem o Jorge Jesus, quando veio, ele era uma grife, né? Ele era um técnico português que, em maio de 2019, não estava na melhor fase da carreira dele. Ele estava recém-demitido do Al-Ahly. Ele estava se ofertando aqui ao Brasil, Vasco, Atlético Mineiro. Enfim, estava querendo, de novo, um trampolim de resgate de carreira. E ele pegou aquele Flamengo e um combo deu muito certo, né? Então não é que o Flamengo trouxe o melhor técnico da Europa e deu tudo certo. Não, não era e nem é o melhor técnico português e está de longe da história do futebol português. Muito longe de ser o melhor, entendeu? Lá em Portugal. Só que depois ficaram com aquele pensamento que depois do Jorge Jesus só o Guardiola resolvia no Flamengo. E se não fosse o Guardiola, tinha que trazer o melhor do melhor do melhor do melhor do possível, aquele que é o estrela, o técnico, aí tanto é que foram trazer o assistente do Guardiola, para ver se dava tão certo. Então assim, começou-se a se pensar além do que é o necessário no futebol. A gestão de grupo não é só taticamente, tecnicamente, essa história de futebol bonito, que agora o Flamengo tem que jogar igual o Liverpool, igual o Barcelona. Então começou-se a criar mitos no Flamengo, que fez muito mal ao clube nos últimos 2 anos. Tirou o Flamengo do prumo e os pés no chão daquilo que é a realidade do Flamengo. Um clube enorme, gigante da América do Sul, brasileiro, que tem que jogar como um time de América do Sul, claro, com uma estrutura, com uma mentalidade evoluída. Mas ele não tem que jogar como o Liverpool, como o Barcelona, não vai dar. E não tem como, a estrutura é outra, de administração, a estrutura de pensamento de futebol, de calendário no Brasil, de atletas que estão aqui. Então começou-se essa brincadeira de joga Champions League, não joga, mas passou a ficar muito séria no Flamengo. Não vai jogar Champions o Flamengo? Não vai jogar Champions, né? Até porque o continente azar não permite, Champions, né? Então, enfim. Ou todos os outros. Mas o que eu tô dizendo, sorte no Flamengo, que pode jogar aqui para ser campeão da Libertadores. Que é o peso que o Flamengo merece, que todo mundo que está aqui no Brasil merece. Que ela tem o devido valor e é tão importante como a Champions League. A Champions League é a Libertadores deles. A nossa Libertadores é a Champions League aqui da América. A nossa Champions League é a Libertadores. Então pronto, vamos parar de começar a misturar essas coisas. Então,
A partir do momento que ele fala que sério, começou... né? E eu tô falando sério gosto isso. que você responde sério pra ela. Ela perguntou assim, não joga Champions? Você disse, não joga. Tipo... Me esclarecendo. Não, geograficamente é impossível, né? Infelizmente. A não ser que o Flamengo compre um clube em Portugal e comece a jogar Champions por lá, né? Enfim, mas tem até a ideia do Estoril, Série B Estrada, enfim, mas brincadeiras à parte é isso, Dani. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, passou-se a se raciocinar como futebol brasileiro. Não é que ele não pode ter um técnico estrangeiro, ele pode e deve, mas quem? Qual técnico? Qual a mentalidade dele? Ele vem para quê? Para ser maior que o clube? Ele vem para querer ser maior que os jogadores? Ele vem para querer dar um bico no castelo de areia, jogar tudo no chão e recomeçar do zero, como foi a história do Paulo Souza? Não era assim. O problema do Flamengo não era esse. Ele podia até tirar de cena alguns atletas que, de fato, não estavam e não já fazem mais parte de um projeto ambicioso ou até de capacidade para estar no elenco. Mas 80% desse grupo era muito forte. Tanto é que o fez com boas contratações e trouxe um técnico que, curiosamente, neste período dos últimos 4, 5 anos, tirando o Jorge Jesus, foi o melhor que o Flamengo teve. Sim. Foi o Dorival em 2018, que quase bate campeão brasileiro. Aquele jogo lá no Maracanã, que empata 1-1, Vinícius Júnior, se me falha a memória, ou Marlos, ou melhor, o Marlos Moreno. Se ele perde, que ele faz aquele segundo gol no fim e o Flamengo ganha aquele jogo, não sei o que aconteceu. Mas sabe que você tá me dando um gancho, só para eu falar rapidinho, assim, porque a gente discute muito, porque o futebol é assim, a torcida é assim, os programas acabam retratando isso. Agora o técnico, voltamos a ter o técnico brasileiro em alta. Não, isso não dá pra embarcar. Porque eu acho que a gente não pode embarcar nisso. Eu entendo o que você falou, entendeu? E eu acho muito bacana, porque é o seguinte, a gente profissionais não pode... de vários lugares. Um profissional é bom. Capazes. Tem o bom e tem o ruim. Independente se ele é brasileiro, estrangeiro. É isso. Capacidade não é passaporte. Claro. E eu acho um absurdo quando a gente vem aqui e decreta o fim de uma carreira de um treinador. O Felipão não dá mais, hein? Sabe, ninguém pode decretar o fim de carreira de ninguém. E nesse caso, eu só estou adiantando que vai ter essa discussão já. Dorival e Felipão na final é o retrato de que o técnico estrangeiro está perdendo espaço? Não. O técnico estrangeiro continua com o seu espaço, o brasileiro também. Então, porque daqui a pouco vai começar com isso. Igual quando era assim, faz sentido. A moda é o auxiliar. Então, era a grife. O cara olhava o auxiliar, ele é estudioso, vamos efetivá-lo. Então, só para colocar, porque daqui a pouco nós vamos ver muito torcedor falando falando muito auxiliar que virou técnico e que queimou a carreira. Sim. Porque não estava pronto e talvez nem é do feitio dele ser um gestor. Sim. São duas coisas diferentes. Ô, Dani, você sabia que tem auxiliar que sabe mais que o técnico? De bola? Sim, o Turra, por exemplo, dá o treino. Estou nem dizendo, vou dar N exemplos. Você acha que o Domi não sabia de futebol? O Domi era genial. Só pra gente... Só que agora não sabia de futebol, ele vai ao Flamengo. Claro que sabe. O Domi era genial. Só que agora o técnico é a gestão. E para que esse jogo aconteça, para que o Flamengo tenha esse desempenho, você precisa, além de dentro de campo, ter uma noção e até dar ao seu auxiliar todo o conteúdo para ele praticar com os caras. Se você não tiver a política externa / interna e esse conhecimento de tato com o atleta, você pode ser o maior gênio do mundo da bola, que você não vai dar certo. O Dorival deu confiança pros caras. Você tava no Maraca ontem, né? Parabéns por estar aqui com a gente hoje, que você tá numa fase... Agora não deu pra entender. Parabéns por estar aqui hoje. Eu não sei se a Dani... A coletiva no Maracanã acaba meia-noite e lá vai. Não, a única apresentadora que tem um jato particular. Tem um jatinho? Tem, e deixou ela aqui. Ela enfim. Vim eu e mais uns 300 passageiros então, mas, no jato enfim, particular. Sabe o que eu ia te falar? A confiança tá tão grande no Flamengo, e o Dorival trouxe isso, que ontem, eu não sei se você gritou ou não, mas eu ouvi o Rodinei a seleção. Esgotado, vaga garantida, mas veio a vitória e veio com gols bonitos, assim. Ainda falando um pouco sobre o mérito do Dorival nisso, mas como é que vocês assistiram esse jogo de ontem, Pratos? Começa você. Por 30 minutos o Vélez foi melhor que o Flamengo do Maracanã. E aí a gente vai ter de pesar e parar pra pensar o quanto tem de algum problema do Flamengo, pela vantagem enorme que tinha, e o quanto tem de mérito do Vélez, que foi um time completamente diferente do que nós vimos na Argentina. Ontem o Vélez conseguia sair de uma primeira pressão do Flamengo, porque me parece que o Dorival tinha uma preocupação muito grande com o trio Everton, Cebolinha, Arrascaeta e Pedro, para eles tentarem pressionar a saída de bola do Vélez. O Vélez saía fácil da primeira pressão do Flamengo, e o Vélez tinha muito campo para jogar. E aí tô com você, Dani. Acho que já no final do primeiro tempo isso foi sendo ajustado aos poucos. Sim. Até o gol do Prato é um jogo que o Vélez merece abrir o placar.
E depois do gol do Pratto, ali nos últimos 15 minutos, o Flamengo volta para a partida. O Flamengo consegue ter jogadores mais perto, jogadores se aproximam, consegue desarmar um pouco mais à frente. E aí começa a incomodar o Vélez. E aí aparece a qualidade que tem o Flamengo. Do Everton Ribeiro encontrar o cruzamento que encontrou, do Pedro fazer o gol que fez, que poucos centroavantes conseguem fazer esse gol na América do Sul. E o segundo tempo é mais do Flamengo. O segundo tempo me parece que foi mais do que a gente esperava do jogo do que foi grande parte do primeiro. Tem muito mérito do Vélez aí, que foi um outro time em relação ao que jogou na Argentina, mas eu acho que também tem um certo, não sei se relaxamento, tranquilidade, sossego do Flamengo, que a vantagem era muito grande já no primeiro jogo. Eu acho que o técnico do Vélez fez uma coisa ontem que ele devia ter feito na semana passada, que era tentar povoar o meio de campo. Ontem ele jogou com os três bem posicionados no meio, os volantes. Não dá nem pra citar que é volante, porque hoje o rapaz que joga ali no meio, ele vai jogar criando, ele é o meio-campista. Agora, o Flamengo, em nenhum momento, eu não sei se vocês concordam, eu senti o Flamengo ameaçado. Não. Até pelo placar dilatado, mas sim, pela questão... Esse Flamengo, ele tem só uma coisinha que a gente tem que observar. Ontem aconteceu, no jogo contra o São Paulo aconteceu, que é natural, mas acontece, pode ser uma arma, como diria o Vanderlei, uma casquinha de banana. É um time que administra jogando. Então, aqui no Morumbi, quando ganha de 3 do São Paulo, o primeiro tempo é aquele primeiro tempo padrão. Sabe aquele que você põe no piloto automático, depois eles jogam no segundo. E nesse jogo, o primeiro tempo é aquele primeiro tempo padrão e joga no segundo. É natural, o desgaste da temporada, mas é ficar de olho, porque não pode ter a impressão de que você pode ganhar a qualquer momento. Mas vocês acham que passa por uma sensação de que o Flamengo pode ganhar a qualquer momento? Eu já vi isso em outros Flamengos, o salto alto, a coisa do Flamengo pode ganhar. Nesse Flamengo eu não vejo. Mas assim, não vejo um time de salto alto. Até eu ia falar que o time é o retrato do Dorival, um time muito honesto e muito humilde jogando muito futebol. Muito trabalhador. Extremamente honesto em campo. E esse trabalhador que você fala se passa muito pelo meio campo do Flamengo. Como o meio-campo do Flamengo hoje, ele agride, como é o meio-campo que ele não mede esforços para jogar sem bola, o que é muito importante. Ele não mede esforços para competir e dar a segurança necessária, não só ao setor defensivo, que era o grande calcanhar de Aquiles, mas em especial a liberdade para o ataque criar. Então ele conseguiu dar muita harmonia a uma equipe que não tinha nenhum contexto esse ano com o Paulo Souza, né? Em termos de comunicação dentro de campo. Era um Flamengo bem desorientado. E ele voltou a jogar num padrão e até numa forma muito mais sólida de muito tempo. É o que eu falei. Esse Flamengo não deve nada ao que está acontecendo em 2019. Na minha modesta opinião, ele vai repetir pelo menos o feito na Libertadores. Eu acho que o Flamengo será campeão da Libertadores. Não, mas falta muito tempo. Sim, falta muito tempo. O Atlético tem uma equipe bem competente também, mas eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Na minha modesta opinião, se eu apostar hoje, amanhã... Se tivesse uma ficha... Eu apostaria no Flamengo, entendeu? Então, assim, ele conseguiu justamente tirar essa mística por parar de querer se colocar maior do que ele já é. Não precisa. A grandeza do próprio Flamengo e aquilo que dentro de campo os jogadores podem fazer já é o suficiente para deixar esse clube respeitável e respaldado. Não precisa de 3, 4 passos a mais e além disso, né? Então, o que a gente vê dentro de campo é uma equipe muito batalhadora e que, de fato, se solidificou ao ponto de terminar a temporada com pelo menos 2 taças. O Facincani deu 2 pontos bons aqui que eu quero jogar para vocês. Primeiro, eu quero saber se é favorito esse Flamengo. Eu não vejo um jogo fácil, acho que um jogo único com campo neutro, né? Um jogo em Guayaquil, ele tem um favoritismo, mas eu não consigo dizer que assim, não, o Flamengo vai ser campeão. É o Filipão do outro lado e a gente sabe da capacidade do Filipão de administrar resultado quando ele consegue construir em contra-ataques, principalmente, né? Daqui a pouco a gente pode comparar aqui com os jogos de Copa do Brasil. Mas, assim, vocês acham que é favorito? E quão favorito é? Se nós tivéssemos uma disputa de pontos corridos ou 10 jogos para definir o campeão, 9 o Flamengo é favorito. Só que esse 1 do Atlético... Na NBA pode ser em Guayaquil dia 29. Exato. Esse 1 do Atlético pode ser um jogo como nós tivemos um duelo, e aí só para não tirar o mérito de um Atlético que avança, porque o torcedor do Furacão vai falar, mas o Atlético eliminou o Palmeiras num duelo. E Estudiantes, né, dentro de La Plata. Estudiantes, jogando, teve duas partidas para eliminar cada um. Mas é um Atlético que tem... Sabe que eu acho que o Atlético tem o mérito de ter a consciência do jogo que ele pode propor.
Eu encontrei o Alexandre Matos lá na Arena da Baixada antes do jogo contra o Palmeiras. Inclusive, ele me falou, fica de olho no Alex Santana. Eu não sei se ele tá vendo o futuro, enfim, mas aí o Alex Santana fez o gol. E aí ele me disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, esse Atlético, por que eu chamei o Felipão e a diretoria entendeu que o Felipão seria o melhor? Porque o Felipão consegue trabalhar aspectos importantes de um Atlético que esse elenco pode oferecer. O Atlético pode, contra o Flamengo, jogar com uma marcação muito intensa, como é a característica, e fazer o seu gol, mas pode ter também uma... Você vê que contra o Palmeiras a bola desvia no Piquerez. E se não tivesse desviado? Poderia ter ido para os pênaltis e ser classificado. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o Atlético segurou o Palmeiras, o Atlético teve mérito, o Felipão foi superior ao Abel em relação à parte tática. Muito puxado. Mas onde que eu quero... Muito puxado. O que eu quero chegar é o seguinte, eu acho que esse Atlético pode vender muito caro a derrota pro Flamengo. Sim. Então não é jogo que o flamenguista não pode esperar assim. Vai fazer antes dos 15, 4-0 que atropelou. Não, é o jogo para 1-0. É jogo para 2-1. Mas, assim, pra quem? Eu acho que o Flamengo é favorito. Só pra descer do muro, né? Se você me falasse, aposta um salário, tipo o salário do Facincani, que é uma aposta alta. Não, aí eu colocaria no Flamengo. Aposta dos outros, não é apostar o seu. A odd vai lá embaixo. Dos outros, claro. A oddzinha vai lá embaixo, tá? A oddzinha não, tá. Enfim, o salário... Tá pareado com o preço, tá complicado. Mas é favorito. É isso aí, nação. Então, se você acha que o Mengão também é favorito, escreve aí nos comentários, deixe sua opinião, seu like. Nos vemos no próximo vídeo.